Dentro do conjunto dos números racionais, como eu falei para vocês, o que é um racional? É uma divisão de dois inteiros, que a divisão pode dar um número inteiro como resposta ou pode dar, na verdade, uma fração, um número decimal como resposta. Então vamos aprender agora a transformar decimal em fração e transformar fração em decimal. E depois vamos ver comparação de racionais, saber quando um racional um é maior do que o outro. Então, por exemplo, eu quero transformar menos 0,4 em fração. Aqui está na forma decimal. O que seria na forma de fração é quando você tem o numerador e o denominador, a parte de cima e a parte de baixo. Então, como eu vou transformar em fração, eu já coloco um traço, que eu já sei que vai ter o numerador e o denominador, né? O que estiver em cima é o numerador, o que estiver embaixo será o denominador. Então, por exemplo, para eu transformar qualquer número decimal em fração, você vai transformar, na verdade, essa fração em uma fração decimal, onde no denominador pode ser 10, pode ser 100, ou pode ser 1000 ou 10.000, vocês vão entender basicamente quando eu explicar as outras aqui embaixo. Vamos prestar atenção para vocês entenderem. Primeiro, para eu saber o numerador, eu vou imaginar que não tem a vírgula. Imaginando que não tem a vírgula, eu vou tirando a vírgula, por exemplo. Se eu tirar a vírgula aqui, ficaria só 4. Por exemplo, se eu tirasse a vírgula aqui, ficaria só 4. Então é isso que eu vou fazer. Para eu saber o numerador aqui, eu vou imaginar que não tem essa vírgula. Então já sei que aqui vai ser 4. O menos continua aqui, né? Aí o denominador vai ser, por exemplo, eu vou analisar assim, para mim saber o denominador, eu vou analisar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Por exemplo, se eu tiver uma casa só depois da vírgula, o denominador é 10. Se eu tiver duas casas aqui depois da vírgula, o denominador é 100. Se eu tiver três casas, o denominador é 1000. E assim sucessivamente. Então, o denominador sempre vai ser uma fração decimal. Ou é 10, ou é 100, ou é 1000, ou é 10.000, ou é 100.000, ou é 1.000.000, e assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula. Como aqui eu só tenho uma casa, então o denominador aqui vai ser 10. Então vai ser menos 4 sobre 10. Então transformei 0,4 na forma decimal para a forma de fração. Porém, essa fração aqui eu posso fazer o que com ela? Eu ainda posso simplificar. O que é simplificar uma fração? Simplificar. Simplificar é você dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Simplificar é você dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aí qual número que eu consigo dividir o 4 e o 10 ao mesmo tempo? Eu consigo dividir o 4 e o 10 por 2 ao mesmo tempo, porque os dois são pares, dá para dividir por 2. Aí eu divido, 4 dividido por 2 deu 2, e 10 dividido por 2 deu 5. Então a fração que eu obtive da simplificação de menos 4 décimos foi menos 2 quintos. Essa fração, será que eu ainda consigo simplificar? Não. Quando você não consegue mais simplificar uma fração, ela é chamada de fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É uma fração que não pode mais ser simplificada. Então, transformei, menos 2 quintos nada mais é do que a mesma coisa de menos 0,4. Vamos ver outro exemplo? Por exemplo, se eu tiver assim, 1,36 mais 1,36. Eu quero transformar mais 1,36 em fração. Do mesmo jeito, eu vou imaginar que não tem essa vírgula. Não tendo essa vírgula, vai ser o quê? 136 mais 136, certo? Tirando a vírgula, eu vou ter o numerador. O denominador vai ser de acordo com a quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula. Como eu tenho duas casas, então o denominador vai ser 100. Se eu tivesse 3 casas, seria 1000. Como eu tenho duas casas, o 3 é uma casa e o 6 é outra casa. Então, por isso que é 100. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar simplificar. O que é simplificar? É dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Professor, tem que ser só por 2? Não. Pode ser por 3, pode ser por 5, pode ser por 4, pode ser por qualquer número. E eu vou tentar primeiro por 2, porque eu acho que dá por 2. 136
e 100 dá por 2, porque os dois são pares. Então por isso que eu vou tentar por 2. Aí eu vou dividir, ó, 136 dividido por 2. 13 por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12, né? Esta 1. 16 por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Para 16. Então deu 68. 100 dividido por 2 mentalmente, 50. Será que essa fração já é a fração irredutível? Não, porque ainda consigo dividir por 2, porque os dois são pares, ó. Coloco um 2 aqui e um 2 aqui. 68 dividido por 2 vai dar 3, resta nada. 8 por 2 dá 4, para 34. E 50 por 2, 25. Não consigo mais simplificar, porque não dá por 2, não dá por 3. Então, o nome que eu dou para essa fração é a fração irredutível. Ah, poderia ter outro exemplo? Poderia. Vou fazer um exemplo mais complexo. Só se eu tivesse assim, ó, menos 0,006. Como seria isso na forma de fração? Primeiro eu coloco o traço, né? Tirando a vírgula, qual número eu vou ter aqui? 6. Como eu tenho 3 casas, então vai ser o que embaixo? 1000. Então, como aqui é negativo, menos 6 sobre 1000. Por que 1000? Porque eu tenho 3 casas depois da vírgula. Aí eu vou tentar o que? Simplificar. Por 2, por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 1000 por 2, 500. Será que eu ainda consigo simplificar essa fração? Não. Porque não existe nenhum número que eu consiga dividir o 3 e o 500 ao mesmo tempo. Qual o nome que eu dou para essa fração? Fração irredutível. Agora vamos ver o contrário. Transformação de fração em decimal. Como transformar uma fração em decimal? Por exemplo, se eu tenho assim, ó, menos 7/2 está na forma de fração. E eu quero transformar ele na forma decimal. Primeiro, para mim transformar menos 7/2 na forma decimal, é só você pegar e dividir o numerador pelo denominador. Então eu vou dividir, ó, 7 por 2. Esse menos você deixa para colocar só no final, viu? Então eu vou dividir 7 por 2. O menos eu coloco só no final. Aí eu vou dividir normal, presta atenção, ó. 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. 7 tira 6, 1. Então, até aqui minha conta estaria terminada, né? Se fosse uma divisão comum. 7 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, 1. Só que eu quero transformar na forma decimal. O que é na forma decimal? É número com vírgula. Então, eu vou ter que continuar minha conta. Como que eu vou continuar minha conta? A regra diz o seguinte: toda vez que sobra resto e você quiser transformar em decimal, o que você vai fazer? Toda vez que sobra o resto que sobrou, para você continuar a sua conta, você vai fazer o seguinte: você vai ter que colocar uma vírgula no quociente. Essa vírgula vai te dar total autonomia para você colocar o tanto de zero que você precisar no resto. É como se fosse um pai dando permissão. Então, se eu coloquei essa vírgula, eu posso colocar aqui o tanto de zero que eu precisar, mas um de cada vez, viu? Por exemplo, eu vou colocar um zero. Coloquei um zero. 10, aí colocando zero formou 10. Será que eu consigo dividir 10 por 2? Consigo. Então vou e divido. 10 por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 tira 10. Nada. Então, coloquei a vírgula. A vírgula me dá total autonomia para me colocar o tanto de zero que eu precisasse, que é. Eu coloquei um zero. Aí quando eu coloquei esse zero, aí sim eu dividi 10 por 2, que deu 5. 5 vezes 2, 10 para 10. Nada. Então, menos 7 sobre 2 na forma decimal será a mesma coisa de menos 3,5. No caso, nós temos aqui, na verdade, um decimal finito. O que é um decimal finito? É quando a conta deu exata. Não tem, por exemplo, a conta acabou. Não prosseguimos na nossa conta. Encerrou por aí mesmo. Vamos ver agora aquele outro exemplo. Mais 1 sobre 9. Como é que eu vou transformar mais 1 sobre 9 na forma decimal, na forma com vírgula? Essa é um pouco mais complexa, mas vamos lá. Ó, primeiro vou efetuar a divisão, né? 1. Sempre o de cima pelo de baixo.
independente se for menor ou maior do que o de baixo. Sempre você vai ter que dividir o de cima pelo de baixo. Aí eu vou deixar um espacinho aqui, que tem uma justificativa, porque eu vou deixar esse espacinho aqui. Ó, impossível dividir 1 para 9. Impossível você fazer uma conta de divisão quando o dividendo é menor que o divisor. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que arrumar uma maneira para que o dividendo se torne maior que o divisor. Que maneira é essa? Eu costumo explicar chamando de regra da balança. Por exemplo, todos nós sabemos que uma balança, para estar nivelada, tem que ter a mesma quantidade de peso dos dois lados. Por exemplo, se tiver 5 kg de um lado e 5 kg do outro, a balança vai ficar nivelada, né? Agora, por exemplo, se eu coloco só 5 kg de um lado, obviamente que um lado vai baixar e o outro vai ficar mais alto, né? Só um lado que vai baixar. Então a mesma coisa vai ser aqui. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar um zero aqui, ó, para que esse número aqui fique maior que esse. Só que eu não posso colocar só um zero aqui, porque senão, como eu falei, a balança vai ficar desnivelada. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro aqui embaixo, ó, no quociente. Então, se eu coloquei um zero aqui, aqui eu também vou colocar um zero. Só que esse zero aqui no quociente, ele não vale nada. Ele tem, para valer alguma coisa, tem que ter uma vírgula. Porque zero à esquerda, já tem até o ditado, né? Zero à esquerda não vale nada. Então, para ele valer alguma coisa, tem que ter uma vírgula. Então, como eu falei, coloquei um zero de um lado, coloquei um zero aqui embaixo. Então, ó a balança funcionando, ó. Tudo que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Pronto. Aí, esse zero que eu coloco embaixo sempre vai vir acompanhado de uma vírgula, certo? Aí eu continuo minha conta. 10 dividido por 9, 1. 1 vezes 9, 9. 10 tira 9, 1. Tornou sobrar resto. Lembra quando sobra resto, o que eu fiz aqui? Toda vez que sobrar resto, eu coloco uma vírgula e acrescento um zero no resto. Só que já tem a vírgula. Então, se já tem a vírgula, então eu só vou colocar só o zero. 10 dividido por 9, 1. 1 vezes 9, 10 tira 9, 1. Então, se vocês perceberem, essa conta aqui nunca vai ter fim. Ela é chamada de decimal infinito, ou então chamada de dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É um número que nunca vai ter fim. É um número infinito, na verdade. Tipo assim, é uma divisão que nunca vai ter fim. Foi o que aconteceu aqui. Então, um nono nada mais é do que 0,1. Você pode colocar vários 1 se você quiser. Mas se não quiser, coloca só uns 2 1 e coloca reticências. Porque deu um número que não tem fim. Deu um resultado infinito, né, pessoal? Então, esse já vai ser um decimal infinito. Vou até colocar aqui embaixo, ó. Aqui nós já temos um decimal infinito. O que é um decimal infinito? É uma dízima periódica. Vamos fazer mais um exemplo. Então, por exemplo, se eu tenho assim agora, ó, é um exemplo mais complexo um pouco. 2 centavos. Eu quero transformar 2 centavos na forma decimal. Como que eu vou transformar 2 centavos na forma decimal? Do mesmo jeito, ó. 2 dividido por 100. Se vocês perceberem, 2 é muito pequeno para dividir por 100, né? Então vamos usar a regra da balança. 0 de um lado, 0 do outro. 0 e uma vírgula do outro. Porém, 20, ele ainda é muito pequeno para me dividir por 100. Como é que eu vou dividir 20 para 100? Impossível, né? Então eu vou continuar com minha regra da balança. Torno a colocar um 0 e mais um 0 aqui. Só que agora não precisa mais pôr vírgula, porque já tem a vírgula aqui. Então, coloquei um 0 em cima, coloquei um 0 embaixo e uma vírgula. Coloquei um 0 em cima, coloquei um 0 embaixo também. Tudo que você fizer em cima, você faz embaixo. 200 dividido por 100 vai dar 2. 2 vezes 100, 200. 200 tira 200, nada. Acabou. Então, na verdade, o resultado deu o quê? 0,02. Foi um decimal finito. Então aqui nós vimos a transformação de fração em decimal e de decimal em fração. Agora vamos ver a comparação de racionais. Como comparar racionais? Como saber quem é maior e quem é menor? Primeiro vamos ver, por exemplo, se eu tenho um positivo e um negativo, né?
0,5 e menos 3. Aqui está decimal, aqui está na forma inteira. Quem vai ser maior? Entre um positivo e um negativo, sempre o positivo será maior, né, pessoal? Não precisa nem questionar. Agora, por exemplo, se eu tenho assim, ó, menos 1 sobre 3 e 0. Entre o negativo e o zero também é uma coisa que nós não podemos nem questionar. Porque entre o negativo e o zero, sempre o zero será maior. Porque o negativo está devendo, né? Agora, e quando são dois negativos? Duas frações, por exemplo. Primeiro, por exemplo, se eu tiver assim, ó. Menos 2 quintos e menos 4 sextos. Eu quero saber qual é maior. Eu não quero saber a menor, não. Maior. Quem é maior? Lembrando que para você saber qual é maior, essa aberturinha aqui vai estar sempre aberta para o número maior. Tá vendo? Ó? No caso, 0,5 maior que menos 3. Menos 1 sobre terço menor do que 0. Agora, se for assim... Ó, tem uma regrinha bem prática. Você poderia transformar os dois em decimal. Não estaria errado, não. Eu transformaria 2 quintos em decimal, como eu expliquei aqui. E transformaria também menos 4 sextos em decimal. Mas tem uma regra também que funciona assim. Isso é uma regra de multiplicar cruzado. Ó, eu vou multiplicar esse vezes esse, vai ser o resultado da minha primeira fração. E esse vezes esse, o resultado da segunda fração. Aí eu tenho como verificar quem é maior e quem é menor. Então, 2 vezes 6, 12. Então, menos 12. 5 vezes 4, 20. Então, menos 20. Como aqui eu estou trabalhando com frações negativas, lembra? Quanto menos eu devo, o número é maior. Então, obviamente, que menos 2 quintos é maior do que menos 4 sextos. Então, é só eu multiplicar o quê? Cruzado, ó. 2 vezes 6, 12. 5 vezes 4, 20. Os sinais eu conservo depois. Aí depois eu vou analisar. Como menos 12 é o que eu estou devendo menos, ele é maior do que menos 20. Então, menos 2 quintos é maior do que menos 4 sextos. Certo, pessoal? Se fosse... Agora, tenham cuidado aqui, viu? É só uma observação. Se eu tenho assim, menos 2,78 e 2,8. Os dois são positivos, né? Aí eu vou e pergunto assim, quem é maior? 2,78 ou 2,8? Cuidado, ó, o maior, na verdade, aqui, você tem que analisar o seguinte, os dois têm o 2 na parte inteira. E na parte decimal, um aqui começou com 7 e o outro começou com 8. Então você tem que analisar isso. Por exemplo, quem está depois da vírgula é 7. Quem está depois da vírgula é 8. Então não analise o contexto geral, não. Não analise pelo 78, não. Analise só pelo número que está depois da vírgula. Porque depois do 8 aqui eu poderia encher de 0, ó. Poderia colocar um 0, 2 0, 3 0, fazer um número enorme aqui. Mas o número que vai valer, basicamente, é só o que está depois da vírgula. Então é como se fosse aqui 2,7 e aqui 2,8. Então quem é maior, 2,78 ou 2,8? O 2,8. Porque depois da vírgula que é 7, aqui depois da vírgula é 8. Se fosse negativo, 1,97. Menos 1,97. Menos 1, deixa eu mudar aqui, 87 é melhor. E menos 1,9. Quem seria maior no caso? Qual que está devendo menos? O que eu estou devendo menos, na verdade, é menos 1,87. Então, menos 1,87 é maior do que menos 1,9. Então, aqui nós vimos a transformação de decimal em fração, chegando até a fração irredutível. Vimos a transformação de fração em decimal, dividindo o numerador pelo denominador. Tanto faz quando ele é maior ou quando ele é menor do que o de baixo. E vimos a comparação de racionais.